Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de fechamento do mercado e dá para dizer que foi um dia positivo para as negociações, tanto para a soja quanto para o milho lá na Bolsa de Chicago. Um dia que foi impulsionado aí pela demanda e a gente vai entender direitinho essa movimentação conversando agora com o Cristiano Palavro, diretor lá da Pátria Agronegócios. Tá aqui já o Cristiano com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Cristiano? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Um dia animado em Chicago, tanto para a soja quanto para o milho, e tem muito a ver com demanda. Quem está demandando e por que essa demanda voltou, Cristiano? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente tivemos um dia interessante hoje em Chicago, um dia que se soma a ontem, né, que já tivemos um movimento mais otimista, digamos assim, aos preços. Essas altas, Alexander, começaram desde as primeiras horas do dia. Hoje, na madrugada, nós já tínhamos um bom volume de negócios realizados em Chicago, algo que até não é tão comum, e os preços já subiam nas primeiras horas da manhã aqui no Brasil. Mercado chinês, especialmente as movimentações de soja e derivados lá em Dalian, também operaram com boas altas hoje, com destaque para o farelo de soja. E essas movimentações acabaram se estendendo ao longo do dia e até se amplificando em algumas horas do dia. E temos um fechamento hoje bem positivo para a soja lá em Chicago, especialmente para o contrato spot, que é o setembro nesse momento e que foi o que mais subiu na sessão diária. Eu diria, Alexander, que hoje é um movimento muito mais puxado por uma expectativa de melhora na demanda. Nós temos aí a China numa certa aceleração de demanda por farelo e até mesmo por milho, enfim, os componentes da ração animal. Essa demanda fica clara, esse aumento, quando a gente olha tanto para as vendas semanais de farelo, que vieram com uma melhora importante na última semana, foi uma das melhores vendas semanais dos últimos 3 meses. Isso faz também com que os estoques de derivados lá na China venham caindo já há algumas semanas. No caso do farelo, já chegamos aí a 6 semanas praticamente de redução nos estoques comerciais de farelo lá na China. E como ainda existe uma demanda represada de compras para os próximos meses, principalmente de outubro em diante, já que para setembro ele já tem boa parte da sua demanda de compras já feita, mas para outubro em diante eles estão ainda com muitas compras em aberto. Essa perspectiva de melhora no consumo de rações na China acaba elevando a necessidade de processamento e acaba elevando também a necessidade de compras de soja importada. E, na nossa visão, esse é um fator bastante importante para essas altas hoje. A gente pode destacar também uma movimentação positiva sendo observada no óleo. O óleo que tem também sua correlação muito forte com as movimentações do óleo de palma lá na Ásia. Hoje tivemos notícias aí de grandes compras sendo planejadas pela Índia de óleo de palma lá da região da Indonésia, da Malásia. Isso tem reforçado essa pressão positiva nos preços do óleo de palma, acaba se refletindo também no óleo de soja, sendo aí mais um fator interessante para puxar esse movimento positivo. Não poderia deixar de destacar, só terminando essa resposta, que também do lado da oferta houve algum suporte hoje, dado que as condições das lavouras americanas caíram um pouquinho ontem, né? A principal queda foi para o milho, mas para a soja também houve uma pequena queda. É claro que a gente sabe que a safra americana não é uma safra ruim, é uma safra boa, mas só o fato das condições estarem caindo e diminuir-se a expectativa de aumentos de produtividade por lá, já é um fator também que se soma a esses fatores altistas aí vindos pelo lado da demanda. Muito bem. Você trouxe pontos interessantes para a gente esmiuçar aqui, Cristiano. Essa questão da venda semanal de farelo, a melhor venda aí dos últimos 3 meses. Isso cria uma necessidade de recomposição dos estoques. Dá para colocar números nessa necessidade da China aí para os próximos meses? Olha, na nossa visão aí, para setembro, a China ainda precisa originar cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de toneladas. Para outubro, principalmente, a cobertura de compras ainda não é muito agressiva, eles precisam comprar aí pelo menos mais 6 milhões de toneladas, mais ou menos o mesmo montante para novembro.
Então, como a gente sabe que uma soja há tempo de ser colhida nos Estados Unidos e transportada para lá para cobrir essa cobertura mensal, fica apertado, né? Então, os contratos mais curtos, como é o caso do setembro, lá em Chicago, eles têm reagido mais nesse momento. Inclusive, os prêmios aqui no Brasil têm reagido mais no setembro do que a gente observa os prêmios mais de longo prazo, em especial os prêmios para 2023. Então, essa necessidade de compra da China ainda no curto prazo vai ter que também olhar com atenção para a soja brasileira, apesar de a nossa soja estar um pouco mais cara que a americana para esses embarques, mas até a questão de estoques já apertados nos Estados Unidos antes da entrada da safra nova vai trazer alguma disputa aqui no nosso mercado, já que as indústrias de processamento do mercado interno ainda precisam comprar um pouco mais de grão, de soja, e a exportação aí tem espaço para tomar um pouco mais aí de volume ainda remanescente aqui no Brasil. Então, de forma geral, existe essa expectativa de que as compras vão se tornar um pouco mais agressivas nos próximos dias para cobrir essa necessidade chinesa. Lembro também que a China tem adotado, né, essa estratégia de comprar realmente mais próximo da necessidade, a tal da compra da mão para a boca, né? Então, como os níveis de processamento estão melhorando, a margem, apesar de apertada, estar melhorando, o setor de suínos ter boas margens, isso tudo vai se somando a fatores positivos aí que acabam puxando essa expectativa de uma demanda melhor. Eu ia justamente perguntar para você que fatores fizeram a China mudar o comportamento delas. E se daqui para frente a gente pode ver uma China mais agressiva nas compras, ou esse comportamento de compra da mão para a boca deve permanecer, Cristiano? Olha, pelo que eles já estão conduzindo de estratégia nesses últimos meses, não dá para dizer que é uma grande mudança de expectativas em relação à compra chinesa. Na verdade, está chegando no momento que eles precisam comprar porque o processamento precisa continuar e os estoques de derivados vêm caindo. Então, não vejo que os chineses vão fazer uma mudança abrupta desse comportamento. É claro que eles entram no mercado sempre que conseguem condições melhores e diante das quedas que a gente vinha observando nas últimas 2 semanas, os preços ficaram mais interessantes aos chineses. Tivemos quedas também no custo de frete marítimo, isso também acaba trazendo um pouco mais de margem aí para esses importadores. Então, não vejo uma mudança muito grande de que a China venha a comprar grandes volumes para cobrir o longo prazo. Mas mesmo dentro dessa estratégia de compras mais da mão para a boca, a necessidade acaba chegando e os preços ficaram interessantes para eles e eles voltaram a comprar um pouco mais. Muito bem. Agora, teve então uma melhora no próprio desempenho do mercado interno chinês aí. Você citou a retomada dos preços da carne suína, a questão aí da valorização ou da redução dos prejuízos na margem de esmagamento. Enfim, tem cenário positivo aí, portanto, ou pelo menos uma mudança que indica a volta da China às compras aí, o que é importante para o mercado. E você também me falou, Cristiano, de possibilidade de respingar isso aqui no Brasil também por conta de uma oferta já restrita lá nos Estados Unidos. Agora, na prática, como é que está chegando aqui ao Brasil? Tem essa demanda de fato está acontecendo ou por enquanto está só na fase de expectativa? Olha, o que a gente vê, Alexander, é que há uma melhora expressiva nos preços aqui no nosso mercado interno. Essa melhora ela se dá muito mais sobre a soja disponível do que sobre a soja 2023. Isso é explicado principalmente porque os contratos mais curtos de Chicago têm subido mais que os contratos mais longos e também o prêmio de exportação teve altas mais agressivas para o setembro do que a gente observa para março, abril do ano que vem. Então, de fato, a gente vê que essa melhora de preços acaba atraindo mais o produtor para os negócios, né? Para vender o remanescente ainda da sua safra passada. Os preços melhoraram de forma até significativa nesses últimos dias, isso acaba animando um pouco mais o produtor esse que também tem compromissos financeiros chegando, ainda acredita numa melhora do mercado de milho, acaba aproveitando essas altas na soja para fazer negócios. Então a gente vê uma melhora no volume de negócios na soja disponível nesses últimos dias, porém para a soja 23 isso ainda não é observado. Há uma melhora de preços também nesses últimos dias,
porém, ainda são preços em reais por saca que não são considerados ainda pelo produtor preços atrativos, já que diferente do ano passado, onde os custos estavam muito mais baixos, né? Essa faixa aí de 150, 155 reais que a gente vê em grande parte do Brasil hoje nos contratos futuros, no ano passado eram atrativas. Nesse ano já colocam margens bem mais apertadas e a gente não vê um grande volume de venda do produtor no caso da soja 2023. Mas no caso da soja atual, esse preço já melhorou, como você relatou. Estamos falando de que níveis de preço sendo praticados? Nos portos, no interior, enfim, o que você tem de informação aí, Cristiano? Bom, os portos voltam aí a operar acima dos 190, né? Aí 192, 193. No interior, vamos pegar aqui bases goianas, por exemplo, onde a gente está localizado. Hoje a gente teve preços já oscilando aí na casa de 175 a 176 reais por saca no mercado disponível. Então já são preços mais atrativos e que acabam incentivando o produtor a fazer caixa, né? Fazer novas vendas. Então, uma melhora até expressiva. A gente vê aí no mercado disponível aumentos aí de até 6 a 7 reais aí em relação a 10 dias atrás. Mesmo com esse dólar já bem mais fraco do que a gente via até alguns dias. Muito bem, isso então cria essa possibilidade ou essa preparação de volta aí para os negócios. Safra nova ainda não, como você bem explicou, mas é uma condição que já começa a sinalizar aí uma mudança no comportamento do vendedor. Agora, é um movimento que veio para ficar, na sua opinião? Dá para esperar mais um pouco para entender como é que vai ser essa demanda chinesa? Ou a gente já atingiu preços que valem a pena pensar em fechar já os negócios e ir se protegendo, se é que tem algum produtor que precisa se proteger ainda nesse momento com safra velha, né? Proteção acho que é mais focada em safra nova agora, né? Sim, de forma geral, são patamares atrativos, tá, Alexander? Mas aí realmente, se a recomendação de vender ou não nesse momento, a gente precisa entender um pouquinho mais alguns outros fatores que passam por necessidade de caixa, se há disposição de milho também, de sorgo, de outras culturas, qual é o prazo que esse produtor tem, até pensando em armazenagem, né? Já que a gente sabe que nos últimos meses do ano, grande parte dos armazéns precisam limpar seus estoques. Então, a recomendação de venda ela acaba sendo um pouco mais individualizada, mas sem dúvida são preços atrativos e que acabam sim atraindo a atenção do produtor e incentivando novas vendas. O mercado tem espaço para continuar? Na nossa visão, sim, existe espaço, mas a gente tem que lembrar que pelo lado da oferta, hoje, existe uma pressão um tanto quanto negativa no mercado. A gente sabe que os Estados Unidos, apesar das divergências entre os modelos climáticos, apesar dessas condições de lavouras em queda nesse início de semana, não vai ser uma safra ruim. Os Estados Unidos têm tudo aí para colher mais de 120 milhões de toneladas, é um volume grande que vai entrar no mercado aí com agressividade. Mesmo assim, não vai recompor totalmente os estoques perdidos com a quebra de produção da América do Sul na safra passada. Então, sim, existe espaço para esse movimento continuar. Precisamos dessa China bastante ativa nas compras nessas próximas semanas. A gente sabe que no segundo semestre a gente tem uma tendência também de certo descolamento dos preços aqui dentro do Brasil com as referências de Chicago. A nossa indústria começa a ficar mais agressiva também na compra. Grande parte das empresas já começam a finalizar seus programas de exportação também. Então, a soja já começa a ficar um pouco mais escassa aqui dentro do país e essa precificação acaba tentando atrair o produtor para venda, porque sim, existe necessidade de compra tanto da ponta exportadora quanto da ponta processadora de soja aqui no Brasil. Então, de certa forma, tem espaço sim para esse movimento continuar. A decisão de venda vai ser baseada em outros fatores também que se somam a isso. Daí pode vir de um Chicago animado, as cotações melhorando por lá e os próprios prêmios também firmes e até ascendentes aqui, se tiver essa pressão aí por compra, certo? Exatamente. Os prêmios estão historicamente assim altos nesse momento, né, Alexandre? A gente viu uma alta nesses prêmios nas últimas semanas. Isso já reflete também essa menor oferta do produto soja no mercado, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado internacional.
Essas altas nos prêmios, elas são limitadas porque acabam colocando a nossa soja um pouco cara, né? Até algumas semanas atrás a nossa soja era mais competitiva que a americana, por exemplo. Nesse momento já a soja americana passa a ser um pouco mais barata, né, do que a soja brasileira. Então, a nível de prêmios, a gente vê que há uma certa dificuldade desses prêmios continuarem subindo de forma agressiva, que realmente a nossa soja já vai perdendo competitividade. Mas via Chicago, aí sim, o reflexo nos preços é direto, e ainda nem comentamos do fator dólar, né, Alexandre? A gente sabe que há uma pressão negativa sobre o câmbio hoje, uma pressão negativa que, em nossa visão, é justificada principalmente por indicadores positivos aqui no Brasil, somadas a uma taxa de juros real que é atrativa para os investidores, mas essas quedas podem esbarrar aí na volatilidade causada pelas eleições. Até o momento a gente não está vendo essa volatilidade muito agressiva em função do processo eleitoral, mas a cada momento em que a gente se aproxima do pleito, isso acaba atraindo mais atenção dos investidores, e é claro que incertezas como um processo eleitoral trazem, acabam afetando um pouco a disposição de investir no Brasil. Então, pensando dessa forma, a volatilidade deve crescer daqui para frente, e se tivermos qualquer repiques de alta no câmbio, isso vai ser direcionado diretamente aos nossos preços da soja também, e podem se somar a esses fatores altistas que a gente comentou anteriormente. Boa. Agora, só para a gente concluir, Cristiano, o milho está numa condição um pouco melhor que a soja, porque além dessa questão da demanda, já tem uma perda de ofertas precificada ou sendo precificada nesse momento, não? Lá nos Estados Unidos? Sim. O que a gente vê é que o clima no hemisfério norte, de uma forma geral, ele não está sendo um clima perfeito, né? Longe disso. Quando a gente olha para o milho, a falta de chuvas e o calor intenso que a gente teve nos Estados Unidos nos últimos 2 meses, principalmente, ele já deixou suas marcas, né, na cultura do milho, e diferente da soja, o milho não tem esse potencial tão grande de recuperação, né? Os efeitos ali deletérios às lavouras que foram causados no início do reprodutivo, na formação dos grãos, na formação das espigas, eles não vão conseguir ser recuperados, né? Então o milho tem realmente perdas um pouco mais anunciadas nos Estados Unidos. E isso se soma às perdas em outras importantes partes do mundo, como na China, né? A gente está vendo a situação principalmente na região sul e central ali da China, de calor excessivo e falta de chuvas, afetando até a disponibilidade de água para a produção de energia. Não são as principais regiões produtoras de milho chinesas, mas são regiões que têm sim um percentual importante da safra. Como a China é o segundo maior produtor e um grande consumidor de milho, perdas produtivas podem se refletir em mais importações. E se realmente esses acordos Brasil-China saírem do papel, e que é a nossa expectativa, a gente pode ter uma demanda um pouco mais agressiva vinda dos asiáticos. Uma outra região que é um importante produtor, mas é muito mais importante como consumidor, é a União Europeia, né? Nesse caso, sim, as perdas são muito agressivas, na nossa visão, pelo menos 20% do potencial da safra deles, que poderia chegar aí até 70, 72 milhões de toneladas, já não vai chegar. Na nossa visão, vai cair até abaixo dos 60 milhões de toneladas, para casa aí de 55, 56, e perdas produtivas na Europa vão se refletir também em importações maiores. E aí, nesse caso, o Brasil, sem dúvida, vai ser uma das origens desse milho, e isso se soma a uma demanda que já é uma demanda firme, né, para o Brasil. Com essas perdas, ela pode ficar ainda mais agressiva. Hoje, Chicago reagiu forte, né, o milho subiu muito agressivamente lá em Chicago, até ajudou nessas altas da soja, e esse movimento tem espaço para continuar à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais do potencial produtivo dos Estados Unidos. Ontem, no ProFarmer Crop Tour, os resultados foram ruins, né? Especialmente na Dakota do Sul, bem abaixo do que se observava no ano passado e até abaixo das expectativas, mas à medida que o ProFarmer vai se concentrando ali nas regiões prioritárias, principalmente no oeste de Iowa, na região de Illinois e Indiana, a expectativa é de produtividades boas por ali. Pode ser que isso faça interromper um pouco esse movimento altista no milho. Mas, de forma geral, perdas existem, os estoques de milho não são agressivos nesse momento, mesmo com safras normais, então essas perdas de produção reduzem estoques e aumentam a capacidade do Brasil exportar nesse ano. Muito bem.
E nesse momento o produtor com a possibilidade de também vender milho, né? Tem o milho que acabou de ser colhido e tem a soja da safra anterior que ainda está na mão de alguns produtores, obviamente, mas ainda tem soja para ser negociada aí, possibilidade de trabalhar esses dois mercados aí ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. O milho, hoje, na nossa visão, ele tem sinais um pouco mais claros de suporte ao mercado, né, com essas perdas produtivas, com a expectativa de demanda. A soja tem esse suporte, não diria novo, mas um novo fôlego altista aí pelo lado da demanda, enquanto para a soja, o lado da oferta não traz esse suporte todo. Né? Então, como a gente falou, a safra americana, apesar de longe do ideal, não vai ter perdas significativas na soja, e isso acaba colocando uma pressão, sem dúvida, no mercado. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Cristiano. Muito obrigado pelo convite. Desejo a todos aí uma ótima tarde. Valeu, abraço. Tá aí Cristiano Palavro aqui com a gente trazendo as informações do mercado da soja. Um dia positivo para os grãos de uma maneira geral. Milho subindo bastante lá em Chicago, a soja indo atrás aí dessa alta e óbvio que a gente vai ver os números agora na tela. Vamos lá. Para novembro, 14 dólares e 61 centes por bushel. Estou falando da soja primeiro. 25 dólares e 75 centes. O janeiro, 25,75 pontos, desculpe. Para janeiro, 14 dólares e 66 centes por bushel, uma alta de 24 pontos mais 75. Para março de 23, 14 dólares e 68 centes por bushel, uma alta de 23 pontos e meio. E para maio, 14 dólares e 69 centes por bushel, subindo 22 pontos e meio, altas, portanto, significativas aí para a soja. O milho, da mesma forma, teve uma alta significativa também. Em setembro, fechou a 6 dólares e 60 centes por bushel, 26 pontos e meio de elevação. Dezembro, 6 dólares e 55 centes por bushel, 26 pontos mais 25 de alta. Março, 6 dólares e 61 centes por bushel, 25 pontos mais 25 de alta. E o maio, 6 dólares e 62 centes por bushel, uma alta aí de 23 pontos mais 75. Vamos ver o trigo, também fechando de forma positiva. Setembro fechou a 7 dólares e 82 centes por bushel, 12 pontos mais 25 de elevação. Dezembro, 8 dólares redondinho ali, uma alta de 12 pontos mais 25. O março de 23, 8 dólares e 17 centes por bushel, 12,5 de alta. E o maio, 8 dólares e 27 centes por bushel, 12,5 de elevação também. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.